Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre a dupla Grenal, beleza? Pessoal, vamos fazer um retrospecto desde a pré-temporada do Tricolor até agora. Como foi o Campeonato Gaúcho pro Grêmio? O que mudou lá do início até agora e por que teve essas mudanças? Vamos fazer um retrospecto desde o início. Lá no comecinho, quando o Renato começou a montar a pré-temporada do Tricolor, ele foi obrigado a fazer algumas mudanças durante o campeonato. Seja por conta de lesão, seja porque alguns jogadores que jogaram muito bem na pré-temporada acabaram não correspondendo depois, seja porque outros se mantiveram ali e acabaram mordendo, beliscando uma titularidade, seja por conta de lesões, seja por conta de falta de peças. Então o Grêmio, ao longo do Campeonato Gaúcho, foi mudando e muito poucas pessoas notaram essas mudanças do tricolor. E é nisso que a gente vai falar nesse vídeo. Por exemplo, o Renato, quando chegou ao Grêmio, ele tinha um plano, que era montar a equipe, um plano de equipe da qual ele jogou ali em 17, 18, 19, que era um 4-2-3-1 com pontas, com jogadores nas pontas que chegavam até a área, que cortavam pelo meio. E o Renato começou assim. Mas ao longo da competição, ele foi obrigado a mudar. Isso porque o Ferreira acabou, logo no início ali em fevereiro, ele acabou tendo uma lesão, ficou 2, 3 semanas fora. Depois ele viu que não teria alguém para o lugar do Ferreira e ele não conseguia mais jogar daquele jeito. E ele teve que mudar. Ele até comentou ontem na entrevista coletiva que uma certa noite ele estava descansando e tal, e ali parece que vem um estalo na cabeça dele e vou montar a equipe dessa forma, vamos ver como vai responder. E aí foi esse Grêmio dinâmico no meio de campo, sem pontas, que a gente vê hoje que ele acabou montando. Mas ele teve que mudar, ele não queria um Grêmio assim, ele queria um Grêmio com pontas, tanto que desde o início do campeonato ele chegou a dar várias letras pedindo um ponta que seria o Michael. Ele queria o Michael no Grêmio para fazer esse estilo de jogo. Mas ele viu que não teria, pela situação financeira do clube e tudo mais, ele acabou tendo que mudar. Uma outra coisa que aconteceu desde o início para agora, o Renato não via, por exemplo, o Bitelo como um titular absoluto. Ele, quando chegou ao Grêmio, ele não sabia se ele iria utilizar o Bitelo de volante, de meia, no caso, na reserva do Cristaldo, ou se seria pela direita, como seria. Ele não tinha uma posição para o Bitelo. E o Bitelo, quando foi colocado na meia direita, ali de meia pela direita, ele até reclamou, ele não queria jogar por ali. E o Renato disse, olha, é isso aqui que eu tenho para ti, se tu quiser brigar, tu vai brigar aqui. E foi onde ele entrou. O problema é que na pré-temporada, jogadores como Gabriel Silva, Gustavinho, são jogadores que arrebentaram na pré-temporada, que jogaram muito bem nos treinos, mas que quando começou o gauchão não conseguiram corresponder. E o Bitelo conseguiu. O Bitelo estava brigando pela vaga, uma vaga que ele não queria, correspondeu e acabou entrando no time titular. Um outro jogador que chegou devagar também, que não seria para aquela posição, para aquele estilo de jogo, foi o Vina. Lembra do Vina quando chegou? Para que ele seria? Reserva do Cristaldo. Porque o Grêmio já tinha um ponta, que era quem? O Ferreira. O Grêmio jogava daquela forma. Mas o Ferreira acabou lesionando. E aí, aquele estalo do Renato, quando ele começou a mudar o time, o Vina caiu pela esquerda. E foi esse time que deu certo. É o time que vem jogando assim. O Vina não é aquele cara, aquele excelente jogador que chega na frente do gol, ele mata a jogada. Mas é aquele cara que está sempre em cima do lance, que está sempre brigando pela bola. É um cara que ainda precisa aprimorar muito a parte física, um cara que cansa muito rápido. O Vina aos 50, 60 minutos de jogo, ele já está bem cansado, já está bem desgastado. Mas um pouco também pela gana que ele tem de bola, e é isso, pela entrega dele em campo, e é isso que faz ele ser diferente, é isso que o Renato gosta. Porque ele muda de posições a todo instante. Tanto ele está pelo meio invertido com o Cristaldo, tanto ele está pela direita invertido com o Bitelo, e assim o Vina conquistou o técnico e conquistou a sua posição no campo. Uma outra parte do jogo, da escalação, que também mudou, foi a lateral direita. Quem chegou para a lateral direita ser titular seria o Fábio. Lembra do João Pedro, quando ele chegou aqui, vindo lá de Portugal? O João Pedro seria reserva do Fábio.
mas ele acabou fazendo uma boa pré-temporada, acabou melhorando das lesões que ele tinha, ele mesmo já deu algumas declarações dizendo que no Grêmio ele encontrou paciência e carinho, e isso fez toda a diferença para ele ser o jogador que ele é hoje, que eu acho que falta muito pouco para ele ser titular, porque o Fábio está lesionado. E quando o Fábio voltar, eu acho que ele volta para o banco. Eu acho que o João Pedro vai continuar sendo o titular do Renato. Então o João Pedro, perdão, foi um cara que conquistou o lugar dele dentro da escalação do tricolor. Uma outra posição que nós podemos falar também, que foi desde o início muito debatida dentro da arena, o gol. O Renato desde o início não gostava do Breno, não gostava do Gabriel Grando. Não era esses o goleiro que ele queria. Ele queria um cara experiente. Ele não confiava nesses dois jogadores. Mas ele resolveu, por questões financeiras do clube, dar uma atenção, dar uma oportunidade ao Adriel. E o Adriel fez a diferença, tanto com os pés, que o Renato já tentou defender tanto o Grando quanto o Breno, dizendo que o Adriel tinha essa diferença, que era jogador com os pés também, goleiro com os pés, mas ele fazia diferença também embaixo das traves. E isso foi o que conquistou o Renato. E isso foi o que fez o Renato. Bom, no gol eu acho que a gente tem um cara bom lá que a gente pode manter ainda. Então o Adriel foi um cara que conquistou o seu lugar dentro do elenco do Grêmio. O Renato ainda é preparazinho, está sendo preparado. O Grêmio precisa de muitos reforços. Agora chegou o Natan, chegou o André Henrique, que vem para ser um terceiro reserva, assim, vamos dizer, do ataque, terceiro reserva do Soares, mas o Grêmio ainda quer mais um atacante para ser o reserva imediato do Soares. Quer trazer mais um cara para a defesa, quer trazer mais um cara para a ponta, porque o Renato hoje joga com meias que se inverte, um meio dinâmico, mas que se precisar mudar o jogo para pontas que infiltrem e que vão para cima, ele não tem essa peça hoje. O Ferreira já mostrou e demonstrou várias vezes que não é um jogador confiável, um jogador que tem uma qualidade física muito instável. E isso precisa de atenção e o Grêmio não pode confiar num jogador desse jeito. Então o Grêmio precisa de reforços. O Renato cobra reforços. Ontem eu acho que a entrevista coletiva do técnico Renato após o título, eu acho que ele diversas vezes deu letras à direção, passando o recado, dizendo, olha, o nosso tio Patinhas, no caso o Celso Rigo, dono do Arroz Prato Fino, quer nos ajudar, mas o Guerra dá uma segurada. O Guerra parece que tenta manter o pulso firme financeiro do Grêmio, porque o Celso Rigo empresta o dinheiro, o Celso Rigo não doa o dinheiro. O Grêmio hoje pega esse dinheiro emprestado, mas uma hora vai ter que pagar. Ah, é juros baixos. Beleza, é juros baixos. O Celso Rigo, acredito eu, que não entraria na justiça contra o tricolor por conta de dívidas. Pelo gremismo dele, pelo simbolismo dele dentro do Grêmio. Mas eu acho que o Guerra ainda prefere manter essa relação de respeito. Não, vamos deixar um pouquinho, vamos acalmar, vamos deixar sem precisar de verdade. E é isso que o Renato vem dando letra. Pô, o cara quer ajudar, aceita a ajuda do cara. Toda hora falando, toda semana eu cobro reforços do Guerra. Então eu acho que é por aí. Eu acho que o Renato quer reforços, o Grêmio precisa de reforços, o Grêmio vai se reforçar. A janela fecha dia 20, talvez não com grandes nomes, mas com nomes para compor elenco. E alguns podem fazer sim a diferença no Grêmio. Beleza, pessoal? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla Grenal. Eu sou o repórter Diogo Lachmann e até a próxima.